Esses óculos aqui mudaram meu sono e a minha energia para sempre. Isso porque não precisa ser nenhum Einstein para entender que essas duas variáveis estão intimamente conectadas e que não tem como a gente ter altos níveis de energia e de disposição ao longo do dia se o nosso sono é uma bosta. Por mais que muitas vezes a gente esqueça disso, se entupa de café para tentar ter níveis melhores de disposição, a gente sabe que isso não dá certo no longo prazo e muitas vezes a gente só fica mais e mais cansado depois como efeito rebote. E por que eu tenho certeza que isso aqui vai, com toda certeza, ajudar você? Porque hoje em dia, todo mundo dorme mal. Não é nenhum segredo que as pessoas dormem tanto em quantidade quanto em qualidade ruins. Então, pouca quantidade e baixa qualidade também, tá? Quando a gente fala de sono, essas são as duas variáveis primordiais. Sabe por que isso acontece? Basicamente, as pessoas hoje em dia começaram a, de algum grau, enaltecer, glamorizar a falta de sono. Então as pessoas parecem que se orgulham de dormir pouco. Enfim, não sei por que isso acontece. Mas o fato é que, quando a gente fala de quantidade e qualidade, eu trouxe até um gráfico de arquitetura do sono aqui para você poder entender bem esses detalhes, tá? A gente está falando aqui de quantidade, óbvio, horas de sono. Então, nesse gráfico aqui, o indivíduo foi dormir às 23 e acordou às 7 da manhã. A gente tem 8 horas de sono. A gente sabe muito bem que uma média interessante para você se manter é entre 7 e 9 horas. Tá certo? Algumas pessoas vão precisar de um pouco menos ali, próximo de 7 horas, outras pessoas um pouco mais, próximo de 9 horas. Mas, em geral, se você fica dentro dessa margem, você está mais ou menos seguro com relação à sua quantidade de sono, tá? Muitas pessoas, inclusive, acham que dormem 4, 5, 6 horas e acordam bem. Elas têm essa sensação. Tá? Isso já foi mapeado por uma série de estudos. O fato é que, na prática, por mais que essas pessoas achem que estão bem, elas não estão. De acordo com uma série de testes, tanto cognitivos quanto físicos, a gente consegue entender que, por mais que a pessoa acredite, ela jura de pé junto, fala, pô, Rodrigo, eu durmo 6 horas por noite, durmo 5 horas por noite e acordo zerado, acordo zero bala. O fato é que isso não acontece. Tá? Isso não acontece. E a gente tem esse decréscimo, tanto em capacidade cognitiva, quanto em elementos físicos, na capacidade física, quando o sono ele é diminuto, tá? Então se manter entre 7 e 9 horas vai ser legal. Mas o fato é que para você entender esse gráfico, você precisa também saber o que são as fases do sono, tá? Então a gente tem aqui representado para nós a fase do sono REM, tá certo? Que é uma das fases. A gente tem os sonos não REM, que são, enfim, a segunda grande divisão de sonos. Aqui a gente tem três grandes fases. O estágio número 1, que é o sono leve 1, sono leve 2, e o sono profundo, que é o estágio número 3. E a qualidade de sono, ela diz respeito ao quão bem você transita entre cada uma dessas fases e o quanto tempo você passa em cada uma das fases. Perfeito? Então, vamos dar um exemplo prático aqui. O caboclo foi lá, estava acordado, deitou para dormir. Passou um tempinho ali, dormiu. Primeiro, entrou no estágio de sono leve, sono não REM. Entrou ali, ficou um tempinho, caiu para o estágio 2, maravilha. Depois caiu para o sono 3, o estágio 3 aqui, não, sono profundo. E qual que é a moral do sono profundo? Tá? O sono profundo ele é fundamental para que você possa fazer uma limpeza no teu cérebro. Imagina que ao longo do dia, teu cérebro vai fazendo uma série de conexões, vão acontecendo uma série de coisas ali no teu cérebro que vão liberando uma espécie de cavaco. Imagina que você está numa fábrica, lá tem tornos, tem fresas mecânicas e tudo mais. E a rapaziada lá mexendo nesses equipamentos, desbastando material ali, metal e tal. Fica no chão os cavaquinhos, né? Fica ali uma sujeira no chão. Quando passa o dia, essa fábrica tá cheia de sujeira no chão. O que precisa? De noite, a equipe da limpeza vai lá e, cara, começa a limpar tudo, começa a catar tudo, passa um pano, deixa o negócio nos trinques, tinindo para começar outro dia bem. A mesma coisa acontece com o teu cérebro. Então, de noite, o sono, ele serve, principalmente essa fase do sono profundo, para fazer uma lavagem mecânica no teu cérebro. Então existe uma lavagem que acontece, física, para que aqueles resíduos, aqueles subprodutos, aqueles metabólitos que acumularam ao longo do dia, eles são eliminados. E por isso, inclusive, se você tem boas fases do sono profundo aqui, você acorda com muito mais disposição ao longo do dia. Porque você conseguiu fazer a limpeza da forma correta. E no outro dia, a tua fábrica, ela começa de novo com tudo limpo. Beleza? Depois aqui o cara vai transitando de novo entre fase do sono leve, 1, 2, aí ele chega no sono REM, que também é importante pra caramba. O sono REM, inclusive, é onde a gente dorme, é onde a gente sonha, tá? E dos elementos importantes também com relação ao sono REM é com a regulação de alguns hormônios, principalmente para os homens, a testosterona. Então, durante o sono REM é aonde nós homens produzimos a maior quantidade de testosterona. Por isso que se você não tem uma boa qualidade de sono REM também, não passa uma grande quantidade dentro dessa fase, você acaba tendo prejuízo na testosterona, tá? E aí, ao longo da noite, o cara vai alternando entre esses ciclos, tá? Então passa alguns 3, 4 ciclos, 4 ou 5 ciclos desse aqui, aí uma hora o cara acorda. Maravilha. Entendido isso, vamos entender o porquê que, de fato, as pessoas dormem mal hoje em dia. Porque quando eu digo que as pessoas dormem com quantidades e qualidades pequenas, vamos entender a fundo por que isso acontece.
É claro, existem algumas pessoas que têm insônias de fator fisiológico, elementos crônicos que vão atrapalhar nisso, mas a imensa maioria das pessoas é puramente comportamental. Então são coisas que você faz que impedem você de ter uma boa qualidade, uma boa quantidade de sono. E que se você deixa de fazer essas coisas, automaticamente o teu sono passa da água pro vinho. E é aqui que entra essa belezinha aqui. Show de bola? Vamos lá. O primeiro fator que mais faz com que as pessoas durmam mal é o trabalho. Tá? Pode ser o trabalho fora de casa, o trabalho que traz o dinheiro para dentro de casa, o seu emprego em si, como pode ser o trabalho dentro de casa. Cuidar dos filhos, enfim, fazer uma série de tarefas domésticas e coisas que vão se acumulando também dentro do processo. Então as pessoas dormem pouco, um dos fatores é o trabalho. Outro dos fatores é o lazer. Então muitas vezes as pessoas dormem pouco. Por que elas dormem pouco? Porque elas optam por ficar acordada vendo um Netflix, por sair com os amigos numa quarta-feira à noite. E, cara, sei lá, cada um tem as suas opções, você pode escolher o que você quiser da sua vida. Mas o fato é que isso interfere diretamente no que é o teu nível de sono, que é a qualidade do teu sono, a quantidade, e aí atrapalha a energia depois no dia, enfim, no dia seguinte. Perfeito? Tudo isso é potencializado pelo quê? Pela exposição à luz azul. Tá? Então, se você não sabe, equipamentos eletrônicos como computador, televisão, celular, tablet, eles emitem uma luz azul, um espectro de luz azul que atrapalha a produção da melatonina. A gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Mas essa queda na produção de melatonina, ela é prejudicial para o sono, tanto para a qualidade quanto para a quantidade também, perfeito? É claro, a queda da melatonina não no horário certo, né? O horário que ela tinha que estar alta, que é de noite. E qual que é o problema disso tudo? Né? Qual que é o problema da gente não dormir bem? O problema é que as pessoas passam o dia inteiro cansadas, cansaço extremo, parece que todo momento ela está fadigada, ela já acorda cansada. Imagina que loucura, né, cara? Imagina que loucura. Você está dormindo para justamente quebrar o teu cansaço, para justamente matar esse cansaço e acordar no outro dia renovar. E aí você acorda mais cansado do que quando você foi dormir. Isso acontece com muitas pessoas, inclusive. Que loucura, né? Então, as pessoas vivem num cansaço extremo, parece que os dias só vão se acumulando, e aí elas querem usar, por exemplo, o final de semana para poder dormir pra caralho. Aí lá vai a égua. Aí dorme pra cacete, para tentar recuperar esse sono de alguma forma, tá? Também acontece a falta de energia, então as pessoas não têm energia mais para nada, não têm mais disposição para nada. Maravilha, entendido isso. E também, o que é mais silencioso é que as pessoas não dão tanta atenção quanto deveriam, é a desregulação hormonal que acontece quando você dorme mal. Então, para os homens, já foi observado uma queda de 15 a 20% na testosterona para homens que dormem mal, dormem menos de 6 horas e têm uma qualidade de sono ruim. Lembra que eu falei lá, do sono REM, que é fundamental para a produção de testosterona? Pois então, o próprio sono profundo também, que vai ser fundamental para a regulação de outros hormônios e que vão nessa dança fisiológica que a gente tem, nessa orquestra completa, essa sinfonia, vão se conectar em algum grau também para poder influenciar na produção a longo prazo de bons níveis de testosterona. Então, tudo isso está intimamente conectado. Agora, vamos entender então exatamente como é que os óculos agem e para que eles servem, tá? Eles agem bloqueando a luz azul. Então lembra que eu falei lá que a exposição à luz azul ela é prejudicial, principalmente de noite, né? Aliás, não principalmente, ela é prejudicial de noite. Porque de dia, o contrário acontece. De dia, o que a gente quer é que a gente se exponha à luz azul, principalmente quando a gente acorda, para bloquear a produção de melatonina e a gente conseguir ter mais disposição, né? Cessar esse hormônio que faz a gente dormir e ficar com sono. Mas de noite é o contrário. De noite a gente tem que ter no talo a produção de melatonina. O máximo que o nosso corpo é capaz de produzir. E aí o que acontece? Quando a gente se expõe à luz azul, a gente destrói isso aí. Por isso que essa belezinha aqui entra para poder justamente bloquear essa luz azul, tá? Fazendo assim uma boa regulação do nosso ciclo circadiano. Se você não sabe, a gente tem um relógio biológico dentro do nosso corpo chamado ciclo circadiano. Ele vai determinar, basicamente, assim, por cima, né? Ele vai determinar quando alguns hormônios serão produzidos, quando você vai sentir sono, quando você vai sentir fome, inclusive, quando você vai estar mais disposto, menos disposto. Enfim, ele vai regular basicamente tudo que a gente tem no nosso corpo. E quando a gente faz a regulação disso aqui, é como se a gente ajustasse o nosso relógio para a hora certa. E aí ele consegue sempre performar, nosso corpo consegue sempre performar com muito mais energia, tá? Então vamos lá. O óculos, ele é fundamental por conta disso. Se você observar, inclusive, tá vendo que aqui ó, na lateral dele, ele reflete azul? Tá vendo que ele tá refletindo azul aqui no coisa? Na lente? Aqui, ó. Cara, deixa eu centralizar isso aqui. Tá vendo que tá azul? Por que tá azulado isso aqui? Porque, obviamente, a luz azul, ela não entra, ela reflete. Tá? Então, essa é a função dele. Se você for olhar aqui, eu vou tentar botar para você ver aqui como é que fica. Olha só como é que fica. Vou tentar ajustar aqui. Ó, basicamente assim que fica. Tá vendo? Você vai enxergar tudo assim. Dessa forma, você consegue ter
esse bloqueio muito melhor e ter um sono de mais qualidade. Principalmente qualidade, tá? Porque muitas vezes você que tá aí do outro lado da tela, você fala: "Pô, Rodrigo, mas cara, eu não tenho muito problema pra dormir não. Eu uso o celular até altas horas aqui, mas não tenho muito problema pra dormir. Pra mim tudo bem, pra mim tudo certo". Só que é aí que tá, os problemas pra dormir são silenciosos muitas vezes. Você não consegue, você não consegue mensurar, assim, do nada, se você tem uma boa qualidade ou quantidade de sono. Uma boa qualidade principalmente, quantidade você consegue porque, enfim, você vê no relógio, né. Mas você não consegue mensurar do nada. Você vai ver os efeitos disso, que é uma baixa energia, uma baixa disposição. Até tem os relógios, os smartwatches que fazem esse controle, mas também não dá pra dizer que é um controle magnânimo isso aí, que esse é o controle do relógio, ele é especial. Por isso que, apesar de ser bom, né, mas o fato é que você vai querer justamente controlar através da sua disposição da sua energia. Esse é o fator primordial, porque também de nada adianta você se sentir um bosta durante o dia, cansado, mas o teu relógio marcar que você teve um sono muito bom. Não adianta de nada. Ou o contrário também não adianta de nada você olhar pro relógio e falar, pô, tá marcando que eu tô tendo um sono ruim aqui. Mas eu tô seguindo todas as diretrizes de higiene do sono que eu tenho que seguir, tô usando óculos, enfim, fazendo tudo que eu tenho que fazer, deixando de fazer o que eu não deveria fazer, e aí o meu sono tá marcando ruim, mas eu acordo tô disposto pra caramba. Também, enfim, a métrica do relógio, ela é só tanto que eu nem uso mais smartwatch pensando em controle de sono por conta disso. Tem gente às vezes que é muito bitolado nessa porra, e esquece de colher o real, como é que é a palavra? O real benefício daquilo, e olhar para o que tá acontecendo na vida real mesmo, beleza? Então vamos lá, cara, como é que você pode escolher bons óculos? É fundamental que você escolha óculos. Então, bloqueadores de luz azul, né? Nada adianta você colocar qualquer óculos aqui na cara. Nada adianta. Ele tem que ter realmente a lente bloqueando luz azul. E também é interessante que esse óculos tenha a lente laranja, tá? Por que, que a lente laranja é melhor do que a lente transparente, tá? Isso acontece, cara, porque a lente laranja, ela ainda te ajuda no que é a regulação da, da luminosidade, por assim dizer, tá? Então, quando eu pego essa lâmpada, essa lente aqui, ela tem um pouquinho de escurecimento, um pouquinho mesmo, coisa pouca, tá? E ela quase nada, mas de noite faz uma diferença. E ela também, por ser amarelada e ser alaranjada, ela transforma aquelas lâmpadas comuns, lâmpada LED, aquela que fica estralando, sabe aquela lâmpada que fica estralando na nossa cara? Lâmpada tipo de hospital. Essa lâmpada é péssima para o nosso sono. Péssima mesmo. E ela faz, a gente consegue, através do uso do óculos, fazer com que os malefícios dessa lâmpada sejam minimizados pra gente, beleza? Então, cara, é muito interessante e, cara, sem brincadeira, eu achei que não fosse dar diferença, tá? Quando eu comprei, assim, quando a gente vai experimentando as coisas, eu confesso que dependendo do grau de complexidade das coisas que a gente vai testando, eu torço pra que não funcione, sabe? Então, sei lá, a primeira vez que eu ouvi sobre esse tipo de óculos, há uns anos atrás, eu achei que era bobeira e tal. Eu falei: "Ah, vou comprar pra ver qual é que é". E cara, engraçado, né, porque meu sono já era bom. Eu coloquei esse óculos e ficou melhor ainda, cara. Assim, inacreditavelmente ficou muito melhor. Eu consigo hoje pegar no sono muito mais rápido. Nunca tive problema com isso, mas hoje eu consigo pegar muito mais rápido no sono. E cara, o meu sono, ele, assim, me parece agora que eu durmo menos horas, de fato, então eu durmo mais próximo de 7 horas ali. E, cara, eu fico muito disposto no outro dia. Muito disposto. Então, assim, é a minha recomendação pra você. Você pode comprar qualquer um que você encontrar pela internet, só você buscar aí óculos bloqueador de luz azul. Se você quiser, eu deixei aqui 2 links na descrição, que são 2 óculos que eu confio, enfim, que você consegue utilizar, sendo que um deles você consegue colocar até em cima do teu próprio óculos normal. Então, se você já tem um óculos, se você precisa usar óculos de grau, você consegue colocar esse óculos por cima do óculos, né? Então, enfim, você fica com 2 óculos, mas aí você consegue se proteger também com relação a isso. E, cara, um grande benefício do óculos, que eu não falei até agora, inclusive, é que lembra que provavelmente você trabalha depois do horário, seja o trabalho, seja o trabalho de casa, o lazer mesmo, cara. Pô, seria muito fácil virar pra você e falar que, pô, fulano, você precisa sair do celular, você precisa sair do computador, precisa sair da televisão e, enfim, desligar todas as lâmpadas da sua casa de noite, porque isso é o protocolo correto de higiene do sono. Seria muito interessante eu falar isso pra você, muito fácil, inclusive, eu falar isso pra você. Só que a aplicabilidade disso é zero. Assim, qual que é a aplicabilidade real de você passar as últimas 2 horas antes de você dormir sem mexer em nenhum eletrônico e com a luz apagada? Porra, nenhuma, né, cara? Nenhuma. Só, tipo, só com luz do fogo, né? Nenhuma. Então esse óculos ele salva por conta disso. Esse óculos ele salva porque ele te permite continuar fazendo essas coisas e mitigando extremamente os riscos, entendeu? Ou pelo menos os malefícios. E isso é muito bom, porque hoje eu consigo, por exemplo, trabalhar até mais tarde, mas não ter aquele efeito da luz azul negativa que a gente teria normalmente.
Beleza, meu querido? Então, é isso. Se você, inclusive, gostou desse vídeo, tenho certeza que você vai gostar do próximo vídeo que eu vou deixar aqui na tela, onde vai te ensinar o que que você precisa. Aliás, mais do que isso, ó, eu vou mostrar pra você mais outros itens que eu tenho e que, cara, mudaram o meu sono da água pro vinho. E que eu tenho certeza que você vai curtir também, são itens muito baratos. Você vai gostar, beleza? Tamo junto e até a próxima.